continuando o nosso estudo aí do Phaser, uma outra coisa bacana aqui para se fazer é a seguinte. Bom, nós acabamos de fazer o download aqui do Alô Mundo, né? Já conseguimos colocar ele para rodar. A próxima etapa seria o seguinte, essa parte dos exemplos do Phaser. Isso aqui é uma parte muito rica da biblioteca, que tem uma documentação vasta, né, em várias fontes. Assim, no YouTube a gente vai achar muita coisa, no próprio site aqui nós vamos achar muita coisa. Então tem livros. Então um dos grandes motivos de ter escolhido essa biblioteca é realmente assim, toda a infraestrutura que cerca essa biblioteca, né, dando condições para uma boa programação. E dentro aqui então do próprio site do Phaser, nós temos aqui os exemplos online do Phaser. Então aqui tem esse link, é um local bacana onde nós vamos ver aqui vários elementos. Ó. Então nós temos aqui muitas amostras de código, muitas situações aqui, ó, de jogo, né, da criação do jogo, das animações, botões, uma série de elementos, né? Uma coisa interessante que eu acho que é o seguinte, ó, vamos aqui explorar esse link aqui dos games, onde nós temos os jogos, e eu quero sugerir que é o seguinte, um jogo que é bastante interessante, que já tem vários elementos presentes aqui com relação à colisão, é um jogo simples, esse jogo aqui do Invaders, ó, vamos explorar ele aqui, a gente dá um clique nele. Vai demorar um pouquinho aqui para montar o jogo. E o interessante é o seguinte, o código para fazer esse jogo já veio aqui logo abaixo. Ó. E eu quero mostrar aqui o seguinte, como é que a gente já põe esse jogo para funcionar no computador da gente, né, no nosso ambiente de desenvolvimento, já com as condições para que você possa fazer algumas alterações nesse código aqui e perceber as mudanças. Porque isso aqui pode acelerar bastante o processo, porque a pessoa que já se sentir segura pode começar a pesquisar uma ou outra dessas funções aqui separadamente e já ir fazendo as suas criações, aí, sua personalização. Então acho que uma coisa interessante era procurar fazer alterações nesse jogo do Invaders para que você já conseguisse checar o funcionamento da biblioteca, né? Sem ter que às vezes seguir uma sequência muito burocrática de aprendizado. Então, para quem quiser fazer isso, aí é o seguinte, para fazer o download do jogo, existe essa opção aqui, ó, Download Example, né, dentre as várias opções. Então, ele vai nos direcionar para isso aqui. Eu pedi a versão zip aqui, ó. Tá? Quando você clicar na opção zip, ele vai baixar para você aqui um arquivo, é um arquivo até um pouco grande. Eu já baixei esse arquivo, vou cancelar, não vou colocar de novo. E uma coisa interessante de se notar é o seguinte, esse arquivo que vai ser baixado, ele não é só, apesar de eu ter clicado lá no download, dentro desse exemplo, a gente pensa que ele vai ter o arquivo zip só desse exemplo isolado, mas não é. Nesse download, eu vou receber aqui uma pasta, tá vendo? A pasta Phaser Examples Master. Eu movi essa pasta lá para dentro do diretório do projeto, né? Dentro do Node.js, tá vendo? Projetos, tutorial, jogo. Dentro dessa pasta jogo, eu coloquei então essa pasta que veio desse download. Vamos explorar ela aqui. E é uma pasta grande, tem muito conteúdo. Aqui nós temos a pasta de examples. Ó. E aqui, na verdade, todos os exemplos já foram baixados aqui pra gente. Então a gente vai ver que tem ali toda aquela divisão do site, né? Corresponde aqui também na divisão de pastas. Se entrar na pasta Games, vai ter aqui, por exemplo, o código do Invaders, que é esse código que está aqui no site. Opa.
esse código que está aqui, ó, certo? Já está lá. Então agora o que nós faríamos seria o trabalho de montar o projetinho, né, para que eu possa testar esse código lá. Então vamos fazer isso. Aqui na pasta, então, né, tutorial, igual eu falei para vocês, né, o jogo tem isso aqui que foi o conteúdo que eu acabei de baixar, aquele download dos exemplos. Criei a pasta Invaders aqui, ó, e dentro dessa pasta Invaders eu coloquei aqui, bom, o que vai dentro da pasta Invaders, né? Primeiro vai aquela estrutura da aplicação Node.js, porque ela é quem vai realmente gerenciar a execução do meu programa, propriamente dito, né? Então, aqui, aquilo que a gente aprendeu na aula de Node.js básico, é o que vem aqui, ó, esse arquivo index, para ter uma ideia, né? Ele é aquela versão bem resumida, inclusive aqueles tratamentos de rota foram retirados, ficou só o tratamento mesmo aqui da definição da pasta dos recursos estáticos, da pasta public, certo? E não tem mais nada, né? E está falando que vai escutar a porta 3000. Então nem mensagens de página não encontrada ou de erro interno não está dando aqui, para mostrar que é bem simples mesmo aqui, né? Tá só no osso mesmo a aplicação Node.js. E a única coisa que ela está fazendo mesmo é me redirecionar para a pasta public para obter os recursos estáticos de lá. Então ficou só isso na minha aplicação index. Tá? O pacote JSON vem por conta daquele motivo, né? Porque quando você acaba de criar a aplicação, você faz o npm init e tudo mais, seguindo aquele modelo. Pasta public. Aí sim, né? Na pasta public eu coloquei como index.html aqui. O que nós vamos ver aqui, ó? Lá daquele exemplo do Invaders, né? Nós temos a aplicação invaders.js. Vamos ver o que tem dentro dela lá. Tem simplesmente aqui aquele código modularizado, né, do nosso jogo, só a parte do JavaScript. Ela foi colocada aqui na pasta, o Invaders mesmo, né? Foi colocar. Aí o que aconteceu? O código do Invaders, eu renomeei ele aqui para main, para ficar dentro daquela mesma estrutura modularizada que a gente propôs, entendeu? Então se eu abrir aqui o main, nós vamos ver que o conteúdo dele é o mesmo conteúdo. Eu só copiei e colei aqui. Podia continuar sendo com o nome Invaders, né? Por que eu coloquei main aqui? Porque quando eu defini esse arquivo index aqui, pessoal, ele veio igualzinho, ele é o mesmo arquivo da última videoaula, onde eu falei sobre a modularização do projeto do Phaser, separando o código HTML do código JavaScript, onde foram criadas essas subpastas aqui e tudo mais, né? Então se eu abrir aqui, nós vamos ver que é um código pequenininho do index.html. Opa, não é isso, né? Eu quero abrir ele lá no Notepad. Ficou aquele código pequeno. Então aqui já era definido, né, que a aplicação main aqui era a aplicação JavaScript mesmo, a parte JavaScript da minha aplicação, né? Então eu renomeei lá o arquivo invaders para main e mantive esse arquivo aqui como também um padrão, né? Ele está obtendo a biblioteca localmente da pasta JS, o Phaser Mini aqui. Então ele é simplesmente uma continuação, né? Então vamos colocar aqui o nome aqui da aplicação aqui, ó, Invaders. Opa, vamos deixar ele maiúsculo para a gente ver que é uma coisa que a gente fez aqui mesmo, que foi o que a gente exatamente digitou aqui, né? Então continua tudo a mesma coisa, né? Assim, por exemplo, você vai pegar aquele modelo da aula da modularização, vai jogar numa pasta, vai pegar a aplicação exemplo que veio lá do download, vai colocar aqui na pasta
JS, né? Renomear para main, porque é assim que o HTML lá da pasta public está indexando o JavaScript. Vai copiar a biblioteca para cá, por questões de eficiência, para não ficar baixando isso na internet toda hora que for rodar, né? E dentro da pasta Assets foram colocadas as figuras, né? Tem algumas figuras aqui que não fazem parte, que são de outros testes, mas o que eu fiz? Eu fui lá na aplicação, olhei as imagens que eles estavam usando, e aí onde é que essas imagens estão? Elas estão lá naquele arquivo de exemplo. Opa, aqui. Dentro desse arquivo de exemplo aqui, ó, tem a pasta Assets. Entrando dentro da pasta Assets, tem os assets dos games e tem a pasta Invaders. Aqui nós temos aqui, ó, todas as imagens que são necessárias para que o jogo funcione. Então você vai marcar isso aqui, copiar e vai colar isso lá na pasta na pasta Assets do projeto, né? Tutorial, jogo, Invaders, Public, Assets, né? Nessa pastinha Assets aqui, eu vim aqui e colei essas imagens que eram do Invaders. Basta fazer isso para que o jogo agora possa funcionar. Não mais, né? Porque, por exemplo, quando você entrar aqui no site do Phaser, vamos ver se ele terminou de carregar. Essa internet está muito ruim, né? Aqui, ó. Quando você está aqui, ele carregou esse aqui da internet, tá o joguinho aqui funcionando, ó. Belezinha, de tiros e tal, colisões, né? Só que, beleza, você vê o jogo funcionando e vê o código, mas se você fizer alguma alteração no código, você não vai conseguir perceber as mudanças, nem customizar isso. Então, o que eu estou fazendo aqui, ó? Vamos ser atingidos aqui, ó. Tá? Então, beleza. Eu quero fazer isso funcionar na minha máquina. Então, depois dessas ações aí, nós vamos poder agora voltar aqui os nossos prompts de comando. Vamos agora entrar lá na pasta desse projeto, cd barra node.js barra projetos barra tutorial barra jogo barra invaders, né? Ficou aqui aquela pasta com toda essa estrutura que a gente já discutiu bastante. Eu vou colocar esse jogo para rodar. Então node index.js, ok. E agora nós vamos no browser e vamos rodar no localhost 3000 index, né? Bom, como é que eu sei que é index? Porque eu faço referência aqui ao que está na pasta public, é esse index aqui, ó, que é um index básico que simplesmente declara que nós estamos usando a biblioteca Phaser, e ele declara também que o JavaScript que nós estamos usando está aqui nessa pasta JS e que se chama main, né? Então ele simplesmente inicia uma parte da HTML com essa carga inicial, né? E ó, já está rodando. O que eu tenho que fazer aqui agora é ir no browser, rodar o nosso index HTML, e esse index reúne todos os elementos aí, ó. Olha aí que beleza. Então eu tenho, a partir daquele projetinho, estou rodando no meu localhost aquela aplicação. Aqui a gente já observa aqui uma pequena customização que eu fiz. Você pode ver que o do site eles só se movimentam de lado, e o meu aqui eles estão movimentando de cima para baixo, né? Isso aqui é porque eu já fiz uma alteração aqui, ó, que é aquela customização que eu falei para vocês que a gente já pode ir brincando de fazer, né? Olha aqui, existe uma definição aqui nesse invaders que nós temos aqui, ó, existia a alteração apenas da coluna X, e eu introduzi
uma alteração aqui, uma animação na coluna Y também. Vou abrir o arquivo main.js. Aquele que nós vimos era o conteúdo do invaders.js, do jeitinho que ele foi baixado, né? E a alteração que eu fiz foi essa aqui, ó. Tá vendo que no arquivo anterior só existia previsão para modificação da coluna X. Eu fiz uma modificação da coluna Y também, da mesma forma que era em X, e aí eles passaram, além de se movimentar na horizontal, passaram a movimentar na vertical. O movimento combinado virou esse movimento diagonal, né? Ele está fazendo aqui, ó. Os invaders estão fazendo, ó. Certo? Então, aí, logicamente, cada um desses elementos aqui precisa ser estudado e compreendido, né? Mas a gente já percebeu como é que a gente pode fazer uma customização e já alterar os exemplos que estão lá, e aquilo a gente já sente que já está começando a comandar o processo. Ficou muito legal. Então, esse aqui é um caminho. Então, na próxima aula, vamos explorando mais possibilidades aí desse aprendizado.